Olá, essa atividade cumpre o requisito para a conclusão da disciplina de Direito de Seguridade Social, ministrada pela professora Gleide Braga, como atividade extensionista da Clínica de Direitos Humanos Raimunda Quebradeira de Coco e que tem como objetivo apresentar o benefício previdenciário da pensão por morte para a população. A pensão por morte é um benefício essencial oferecido pelo INSS aos dependentes dos segurados que falecem ou têm sua morte como presumida, destinado a familiares como cônjuges, companheiros, filhos não emancipados e outros. O benefício visa proporcionar amparo financeiro em momentos difíceis. Os dependentes são classificados em diferentes grupos prioritários. A primeira classe inclui cônjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos, ou com deficiência. Na segunda estão pais e na terceira irmãos menores de 21 anos ou com deficiência. A dependência econômica varia conforme a classe, sendo presumida para a primeira. A duração da pensão por morte varia conforme a idade e o tipo do beneficiário. Para cônjuges e companheiros, por exemplo, pode durar de 4 meses até vitaliciamente, dependendo da situação do falecido, do segurado falecido e do tempo de contribuição à Previdência. Para filhos, o benefício pode ser vitalício se houver invalidez ou deficiência. A solicitação do benefício pode ser realizada remotamente, sem necessidade de comparecimento presencial, a menos que haja solicitação específica para comprovação de documentos ou avaliação médica pericial. A duração da pensão varia conforme legislações vigentes, como a Lei nº 13.146 de 2015, que estabelece critérios específicos de acordo com a idade do dependente na data do óbito. A pensão por morte é um suporte crucial para os familiares de segurados do INSS, assegurados direitos fundamentais em momentos de perda. Entender as regras e procedimentos é essencial para garantir a concessão adequada desse benefício tão importante. Qualquer dependente que comprovar que o falecido possuía qualidade de segurado do INSS na data de óbito pode utilizar esse serviço. Para os cônjuges ou companheira, é necessário a comprovação do casamento ou união estável. Para os filhos equiparados, a condição de filho ou equiparado a filho com idade inferior a 20 anos, salvo se for inválido ou com deficiência, hipótese em que a idade não se limita a 21 anos. Aí tem para os pais, a condição de pais e a dependência econômica. E tem para os irmãos, a dependência econômica e a condição de irmão com idade inferior a 21 anos também. Salvo se não for inválido ou com deficiência. É a mesma coisa para os filhos e para irmãos também. Agora, se você está enfrentando esse processo de solicitação de pensão por morte junto ao INSS, é fundamental entender quais são os documentos necessários para agilizar o seu requerimento. O primeiro passo seria providenciar a certidão de óbito do segurado falecido ou um documento que comprove a morte presumida, se aplicável. Certifique-se de ter uma cópia digitalizada ou uma foto nítida desse documento, pois será necessário anexá-lo ao requerimento. É crucial apresentar documentos que confirmem sua qualidade de dependente do segurado falecido. E em caso de morte por acidente de trabalho, consulte as informações específicas sobre a comunicação de acidente de trabalho. Prepare documentos pessoais dos dependentes do segurado falecido, incluindo CPF, RG e certidão de óbito. Além disso, reúna documentos que evidenciem as relações previdenciárias do segurado, tais como carteira de trabalho e previdência social, certidão de tempo de contribuição, carnês de recolhimento e contribuição ao INSS e documentação que comprove a atividade rural quando necessário. Caso haja necessidade de representação legal, prepare o documento que comprove a representação, CPF e documento de identificação do representante. Quando a gente está falando de informações adicionais, é necessário comunicar a vocês que a pensão por morte de companheiro ou cônjuge pode ser acumulada com a pensão por morte de filho. Em caso de múltiplos pensionistas, a pensão será rateada entre todos em partes iguais, ou seja, ela vai ser dividida entre todos.
É importante observar que as condições que podem resultar na perda do direito à pensão por morte, como condenação criminal por homicídio doloso contra o segurado, simulação ou fraude no casamento ou união estável. Olá, meu nome é Pamela e eu vou falar um pouco da pensão por morte do segurado especial. Esse benefício ele é destinado aos dependentes do segurado especial em razão do seu falecimento ou de sua morte presumida. Quem é o segurado especial, né? O segurado especial ele é aquele trabalhador rural, pescador artesanal, ou aquele que se assemelha, né? O seringueiro, extrativista, o índio que explora, né, as atividades em regime de economia familiar, né? Sem utilização de mão de obra assalariada permanente. A pensão por morte rural ou especial, ela é devida aos dependentes do segurado, né? Quem são esses dependentes, né? Os dependentes, eles estão divididos em 3 classes, né? A primeira classe, ela é composta pelo cônjuge e pelos filhos do dependente, né? A segunda classe pelos pais e a terceira classe pelos irmãos. Lembrando que as classes excluem umas às outras, né? E essas 2 outras classes, elas só vão ter direito a solicitar esse benefício na inexistência, né, do filho ou do cônjuge que solicite ali esse pedido. Para o filho menor, a duração do benefício é até os 21 anos, né? Em se tratando de filho, né, dependente inválido, aí esse benefício ele tem um caráter vitalício, né? Durando ali um tempo mais significativo. Para esposa, né, no caso de cônjuge, é necessário, né, para a percepção desse benefício, que o segurado rural ali, ele tenha vertido pelo menos 18 meses de contribuições, ou seja, no caso do segurado rural, ele comprove no mínimo 18 meses de atividade rural. Além disso, o cônjuge também tem que comprovar ali o casamento ou união estável de no mínimo 2 anos. Além desses requisitos também, a duração do benefício vai depender para, no caso do segurado cônjuge, né? O tempo, que é o que eu falei, no mínimo 2 anos de contribuição, e também ali que assegurado tenha uma idade. E tem uma tabela também que está disponível no portal da Previdência Social, né? Que para quem tem ali menos de 21 anos, o benefício ele dura apenas 3 anos, entre 21 e 26 anos a duração do benefício é de 6 anos, entre 27 e 29, 10 anos, entre 30 e 40 anos ele dura por 15 anos, entre 41 e 43 dura por 20 anos. A partir de 44 anos, o benefício ele é vitalício, né? Quando a gente fala de pensão por morte do segurado especial, quem pode utilizar esses serviços são exatamente as mesmas pessoas da pensão por morte normal. Tanto quem pode utilizar são os cônjuges ou companheiras, filhos e equiparados, os pais e os irmãos, desde que eles comprovem que o falecido possui a qualidade de segurado do INSS na data de óbito. Os documentos que poderão ser solicitados pelo INSS são os documentos que comprovam a representação legal, CPF e documento identificador do representante. Para esses casos em que houver representação legal, como procurador, tutor, curador, é necessário apresentar documentos que comprovem a representação, além do CPF e documento de identificação de representantes. Em caso de procuração, você pode utilizar um modelo de procuração já disponível, ou um caso de termo de responsabilidade que será solicitado, utilize também o modelo disponível para esse fim, documentos pessoais dos dependentes do segurado falecido, bem como a certidão de óbito, será necessária também. Também vai ser necessário os documentos referentes às relações previdenciárias do segurado falecido, o que inclui carteira de trabalho, previdência social, certidão de tempo de contribuição, carnê de contribuição ao INSS, documentos que comprovem atividade rural, caso necessário, né? Em caso de morte por acidente de trabalho, consulte informações mais específicas também na comunicação de acidente de trabalho. Documentos também que comprovem a qualidade de dependente.
apresente os documentos que atestem essa qualidade do segurado falecido. Quando a gente fala quando a gente está falando de pensão por morte do segurado especial, é necessário passar outras informações bem importantes para vocês. A pensão por morte de companheiro ou cônjuge pode ser acumulada também, como na normal, com a pensão por morte do filho. Se houver mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos igualmente. Perde o direito à pensão por morte o indivíduo condenado criminalmente por homicídio doloso ou tentativa desse crime contra o segurado, exceto os absolutamente incapazes e inimputáveis. Também perde o direito à pensão por morte o cônjuge, companheiro ou companheira se houver comprovação de simulação de fraude, ou fraude no casamento, ou união estável com o objetivo de obter benefício, o benefício previdenciário, né? Conforme a portaria MPS número 513, o direito à pensão por morte é assegurada ao companheiro ou companheira do mesmo sexo desde que atendidas as condições para o reconhecimento desse benefício, em óbitos ocorridos a partir de 5 de abril de 1991. E é isso. Muito obrigada!